Ocorreu-me certa vez o pensamento de que se alguém quisesse arruinar e destruir totalmente um homem, infligindo-lhe o castigo mais terrível, algo que fizesse tremer o mais cruel assassino e o levasse a se encolher por antecipação, bastaria obrigá-lo a dedicar-se a um trabalho absolutamente desprovido de utilidade e sentido. Dostoiévski. Olá, meu nome é Raquel, seja muito bem-vindo ao canal do Rotinas Essenciais. Hoje a gente vai falar sobre insights que eu tive lendo livros sobre transição de carreira. A gente precisa, inicialmente, repensar a dedicação. O que é repensar a dedicação? Repensar a dedicação é você parar para analisar que muitas vezes você está dedicando muito mais o seu tempo e às vezes não só do seu tempo, mas da sua capacidade cognitiva no trabalho que você quer sair, da situação que você está e não necessariamente para onde você quer ir. Uma solução para quando a gente perceber que está se dedicando muito mais para aquele lugar que a gente quer sair do que para onde nós queremos ir, é você otimizar os processos. A gente pode delegar muitas vezes uma tarefa, a gente pode utilizar inteligência artificial, a gente pode ser mais organizado. É muito comum num trabalho que você já exerce, por exemplo, há 12 anos como eu, você não se preocupar com organização, porque afinal você já sabe o que você precisa fazer. Você precisa entrar no computador, abrir um arquivo e digitar uma coisa que você faz todo dia há 12 anos. Você não precisa criar uma planilha se você não for boa de Excel. Eu não sou boa de Excel. Você pode criar um arquivo no Word com as tarefas que você tem que fazer naquele dia para otimizar o seu tempo. E isso é muito valoroso. Outro ponto é que a gente precisa parar de reclamar. Aceitar antes de mudar. Porque a gente tem o costume de às vezes, começar o dia reclamando. Eu odeio esse trabalho. Eu não quero mais estar aqui. Isso só drena a nossa energia. A gente fica reclamão, a gente fica uma pessoa muito chata. Minha dica pra você faça uma plaquinha pra você. Estamos há tantos dias sem reclamar. Eu lembro que na época que eu fiz esse exercício, eu mesma inventei da minha cabeça e eu anotava, assim, os dias que eu não tinha reclamado do meu trabalho. No final, eu consegui passar 15 dias sem reclamar e foi muito legal, porque eu percebi que eu reclamava por hábito. Qualquer coisinha que me tirasse do sério, eu abria a boca pra falar pro meu marido que trabalha em home office comigo, ou mandava mensagem pra minha melhor amiga, nossa. Então, muitas vezes você não tá chateado, você só está habituado a praticar a reclamação. Então, fica a minha dica, eu achei muito interessante o efeito que teve em mim, porque realmente eu consegui pensar antes de falar. Um outro ponto importante é que a gente precisa nutrir uma mentalidade de faixa branca. O que é uma mentalidade de faixa branca? É você sempre olhar para aquele desafio como uma oportunidade de aprendizado e não como uma oportunidade de falhar. Nós caímos muitas vezes na armadilha do investimento. O que é a armadilha do investimento? Você passou 8 anos da sua vida estudando e investindo o seu tempo para o trabalho que você tem. Iniciei a faculdade em 2008, terminei em 2013, fiz pós-graduação, estudei muitos anos para concurso, até 2021 eu ter percebido que eu tinha estacionado minha alma onde não cabiam mais meus sonhos. E é muito difícil você olhar para si e olhar para toda a sua carreira e falar, vou jogar tudo isso fora. É doloroso, é difícil, mas a gente precisa se permitir ser iniciante de novo. E nesse ponto eu lembro muito do meu pai, porque ele falava sempre pra mim, estudar nunca é demais. Isso me fez ter um olhar para as novidades e para as oportunidades como uma chance de aprendizado e não como perda de tempo. Então que a gente possa olhar para esse momento como espaços de aprendizado e não como jogar fora todo esse investimento que a gente tem de vida. Outro ponto muito mais prático é você precisa ter um sono de qualidade. É muito difícil, mas esse processo de transição de carreira, ele é muito cansativo. E se você não tiver o seu sono regulado, se você não estiver descansado, você não faz nem o seu trabalho e nem
o estudo para aquele lugar que você quer ir, seja lá qual for. Dicas práticas e rápidas, porque aqui a gente quer ser prático e objetivo. Fique sem celular 1 hora antes de dormir, ou duas é o ideal. Quando você acordar, passe 1 hora sem olhar o celular. Quando a gente acorda, a gente fica muito suscetível a qualquer informação, a qualquer coisa. Já parou pra pensar que quando você recebe uma notícia ruim, logo na primeira hora do dia, você passa o dia inteiro remoendo aquilo, e que seria muito diferente se você tivesse recebido aquela informação no meio da tarde ou no final da noite? Então, é muito salutar que você passe 1 hora depois que você acordar sem olhar o seu celular. Que a sua primeira demanda do dia seja você. Se alongue, sinta seu corpo, escove seus dentes, raspe sua língua. Depois a gente pode falar sobre rotinas do Ayurveda que me fizeram manter a minha saúde nesse momento que muitas vezes a gente gasta além do necessário na nossa saúde, porque sim, é um momento desgastante e que vai precisar muito da nossa disciplina com a nossa saúde para que a gente possa ir até o fim. Outro ponto muito importante e que eu descobri recentemente o que era, é sobre a lei de Parkinson. Eu vou até usar minha colinha aqui. O trabalho se expande até ocupar todo o tempo que damos a ele. Ou seja, se você não definir um espaço de tempo para concluir uma tarefa, em vez de 30 minutos, ela pode ocupar 30 dias. Quanto mais prazo você tem para entregar uma demanda, você vai acabar deixando para fazer ela muito na véspera do seu prazo. Então é interessante que, por mais que no seu trabalho atual você tenha prazos estendidos, você crie seus prazos pessoais para que você consiga manejar melhor o seu tempo. Então não deixe o seu trabalho atual consumir todo o seu dia, e às vezes além do horário que você tem de trabalho, ele consome a sua mente. Você pode não estar trabalhando, você pode nem estar vendo o WhatsApp ou respondendo a mensagem de trabalho, mas a sua mente não sai lá de dentro. Por fim, eu quero falar sobre o tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito, seja com você, seja sem você. Ou você vai ser o espectador do tempo, e quando você vê, se passaram 2 anos, ou você vai ser um personagem dentro do seu próprio tempo. O que você vai escolher? Quando a gente olha de uma perspectiva muito longa, 2 anos, 5 anos, é muito tempo. Você fala, meu Deus, se eu começar uma faculdade de medicina agora, eu não vou terminar nunca. Eu vou estar velho. Mas quando você está inserido dentro desse lapso temporal, você olha e, nossa, já passou o primeiro semestre. Nossa, já passou o segundo semestre. Então não seja um mero espectador da sua própria vida. Seja o personagem principal. Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal que a gente vai ter uma série falando sobre pontos de transição de carreira, sobre hábitos do Ayurveda, como eu descobri que eu queria sair do meu emprego atual. Então, fica por aqui, você é muito bem-vindo, vamos construir juntos as nossas rotinas essenciais.